Com licença, posso entrar? Olá, pessoas lindas! Tá começando mais um episódio do Com Licença, nosso podcast oloroso onde eu entro na sua casa e trago reflexões e opiniões sobre algumas coisinhas. Eu sou Lícia Oliveira, também conhecida como sua prefeita bissexual. Vamos à falação de hoje? Com licença para falar? Galera! E aí, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, porque eu tô legal agora, mas eu não tava não. Gente, fevereiro foi um mês assim tão inexplicável de caos. Na verdade, assim, não vou dizer que teve tanto caos, mas ele foi complicado. Fevereiro foi um mês pra mim um tanto quanto complicado, porque aconteceram algumas coisas e algumas delas, na verdade, não tiveram nenhum tipo de fundamento exato, assim, direto, claro pra mim, mas eu fiquei em um estado um tanto quanto complexo. O que aconteceu, gente? Fevereiro é o mês que antecede meu aniversário. Tanto é que eu brinquei que eu nunca tenho inferno astral, mas pela primeira vez esse ano eu tive e ele veio de um jeito muito terrível. Eu nunca me senti tão mal antes do meu aniversário quanto esse ano. E não foi simplesmente pelo meu aniversário. Claramente que quando eu estou para fazer mais um ano de vida e eu penso em todas as possibilidades de coisas que eu não consegui, isso me deixa um pouco frustrada, assim, me deixa um pouco triste, sim. Todo ano é um momento, assim, a se refletir em relação a tudo isso. Mas esse ano, fevereiro, ele trouxe uma carga muito forte na minha vida, uma carga, assim, surreal, que eu comecei a ficar meio que em crise, sabe, com algumas coisas. Não vou entrar em detalhes, principalmente porque são coisas, gente, que eu nem sei direito mensurar. Eu não sei definir exatamente. Mas eu sei que fevereiro foi um mês, assim, caraca, claramente que sim aconteceram algumas coisas ruins nesse mês de fevereiro na minha vida, e isso fez com que eu ficasse ainda mais, né, sentida e mais abalada, mais preocupada, mais, meu Deus, o que é que eu tô fazendo da minha vida? Mas a maior parte das coisas veio mesmo por essas sensações ruins que me acometeram por uma sequência de coisas que eu não vou entrar em detalhes aqui, porque realmente, assim, algumas coisas são mais pessoais e outras coisas são de um âmbito que eu não consigo ainda descrever. Eu preciso ainda refletir bastante sobre como foi tudo isso para chegar a algumas conclusões de forma mais clara, sabe? E é por conta dessas coisas todas que aconteceram em fevereiro que eu dei uma pausa em muita coisa. Fevereiro foi um mês que eu fiz lives ainda, mas eu reduzi. Nossa, eu reduzi a quantidade de lives que eu faço de forma estrondosa, assim, né? E aconteceram algumas outras coisas a mais, mas eu já estava, assim, em estado triste. Porque quando eu fiz live ainda em fevereiro, tá passando uma moto, deve estar pegando som. Gente, inclusive, desculpa se você tá me assistindo no YouTube e tá achando a imagem um pouco escura. É porque eu tô gravando isso, que hora é essa? 5h36 da tarde. Foi o único momento que eu consegui gravar pra ter episódio do podcast essa semana. Tanto é que, se você prestou atenção, esse episódio tá saindo num dia diferente do que ele costuma sair. Se você é uma pessoa que tá vindo do futuro e não sabe, tá só assistindo vídeos acumulados, só os episódios acumulados, você não sabe. Mas quem acompanha fielmente o podcast, tá vendo que esse episódio tá saindo num dia incomum do que ele sairia. Mas esse foi o único momento que eu consegui gravar o episódio pra vocês, pra ter episódio pra vocês essa semana. Afinal, os episódios são quinzenais no momento em que eu estou gravando, né? Eu faço episódios quinzenais. Eu queria fazer semanal, mas infelizmente não tá dando ainda. Então eu parei as lives, eu parei os vídeos. Teve 2 dias seguidos. Eu faço vídeos aos sábados e às terças, né? Eu posto aos sábados e às terças. E acabou que eu não postei vídeo nem no sábado nem na terça. Um dos vídeos estava até gravado, mas eu não consegui editar pra postar. Então não teve vídeo. Porque isso, tipo, não adianta eu planejar as coisas e eu colocar até para ter algo se eu não consigo fazer as outras etapas disso. Então não adianta eu conseguir escrever o roteiro se eu não consigo gravar o vídeo. Claramente que adianta de certa forma, mas o produto final não vai ficar pronto.
E foi isso que aconteceu. Por mais de uma semana, na verdade, isso aconteceu. Eu comecei a escrever o roteiro, escrevi o roteiro, aí não consegui gravar. Antes eu ia gravar um outro, eu ia gravar 2 vídeos num dia que eu não consegui gravar porque eu não tinha roteiro pronto. Então eu escrevi um roteiro e aí não consegui gravar. Aí depois eu consegui gravar, mas eu não consegui editar. E aí o ciclo, né, fica nesse estado caótico. E como vocês sabem, a sua criadora local faz tudo sozinha, então realmente fica muito difícil de conseguir executar todas as etapas, todas as coisas. Falando nisso, gente, eu queria dar um aviso especial para vocês, que é: esse é o momento ideal para você ser uma pessoa apoiadora dos meus projetos, apoiadora do podcast, apoiadora de todas as criações que eu faço no meu canal do YouTube e para além dele também. E você pode fazer isso através do Apoia-se. O link para o Apoia-se está disponível aqui na descrição. É através do Apoia-se que eu posso pensar em terceirizar esse trabalho. Lá, inclusive, tem uma meta atual que é para isso, que é para eu conseguir terceirizar o processo de edição dos vídeos. A edição de vídeos é um trabalho muito grande, assim. Ele me toma muito tempo de fazer. E isso faz com que eu diminua a quantidade de vídeos que eu quero trazer para vocês, além de atrasar um pouquinho também. Então, a gente está com a meta lá no Apoia-se de eu conseguir terceirizar a edição dos vídeos aqui do canal. Então, pelo menos se eu conseguir terceirizar um vídeo no mês, 2 vídeos no mês, já vai ser incrível. Então, se você quer apoiar a sua criadora local, vai lá no Apoia-se, link tá aqui na descrição do episódio, na descrição do podcast e na descrição também do meu canal do YouTube, se você estiver assistindo a esse vídeo no YouTube, porque esse episódio aqui, assim como todos os outros episódios desse podcast, também é videocast, porque eu sei que tem gente que tem dificuldade de ouvir podcast, tal qual eu mesma. Então, com todo esse processo de não conseguir gravar vídeo direito, editar o vídeo, fazer tudo, todo o processo, eu acabei me resguardando um pouco. E eu adiei um vídeo. Então, por exemplo, demorei a escrever o roteiro, aí escrevi o roteiro, aí gravei o vídeo, mas não consegui editar. Então, eu passei mais pra frente a questão da edição do vídeo. Fui editando ele bem devagarinho para conseguir trazer o conteúdo para vocês. O bom é que, por mais que tenha demorado, o resultado do vídeo deu muito bom e tem muita gente assistindo ele. Eu tô falando do vídeo de como transformar o celular em um Kindle. Essa foi uma ideia que eu tive de gravação que ficou muito legal e deu muito certo e eu fiquei muito feliz que vocês gostaram. Inclusive, compartilhe com as pessoas se você não fez isso ainda. Apoie sua criadora local. Inclusive, essa é uma ótima lembrança que eu trago para vocês aqui. Você quer muito apoiar sua criadora local através do Apoia-se, mas não pode? Então, avalie positivamente esse episódio do podcast nas plataformas, deixa gostei se você estiver assistindo no YouTube, se inscreva no meu canal no YouTube, siga o podcast nas plataformas. Tudo isso faz com que meu conteúdo chegue a mais pessoas. Além de que, é claro, compartilhe diretamente os vídeos de temas que você acha que são muito legais e outras pessoas vão gostar. E nesse processo de dar uma pausa de tudo, eu comecei a fazer uma coisa que eu tinha prometido a mim mesma que eu não ia fazer. Na verdade, eu comecei a fazer isso antes mesmo de dar essa pausa e sumir de lives e um pouquinho de vídeos. Que é, eu comecei a assistir o BBB 26. Gente, grande erro. E eu não tô falando isso porque, eu sou superior por não querer assistir o BBB. Não, gente, é porque eu só gosto de assistir as coisas de forma muito obcecada. Essa semana mesmo eu conheci o canal de uma moça chamada Jay, acho que é Jay Mello. Acho que é Jay Mello o nome dela, não sei. Vou confirmar. Mas eu vou deixar o link do canal dela aqui na descrição pra vocês conhecerem. Porque ela fala de filmes de forma muito divertida e ela assiste com outras pessoas também os filmes e comenta. O canal dela tava parado um tempo e voltou agora. E é muito legal. E eu assisti, sem brincadeira, eu assisti em 3 dias, acho que uns 10 vídeos dela. Detalhe que os vídeos dela tem 40 minutos a 1 hora. Então eu não sei assistir coisa sem ficar obcecada. E isso aconteceu agora, né? Eu comecei a assistir BBB, porque
Quando eu vejo BBB, gente, não sei se vocês são assim, mas quando eu vejo BBB, eu não gosto de assistir apenas aos cortes das redes sociais, porque cortes podem ser tendenciosos. Eu gosto de assistir as coisas de forma muito específica. Eu gosto de ver as coisas que estão acontecendo. Eu quero ver todas as tretas que estão rolando, para eu entender a origem da treta. Para quando a minha amiga me mandar mensagem falando, aconteceu tal coisa, eu não achei legal, mas não sei o que, não sei o que, eu digo a ela, mas aconteceu x, 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 x. E é por isso que fulana tá agindo assim, porque aconteceu tal coisa. Ela, eu não lembrava. Eu disse, pois é, mas eu lembrava. E como eu tenho o Globoplay, aí mesmo, né, que, nossa, então assim, ainda tem outra coisa que tá acontecendo, né, eu tô dormindo mal, eu estou dormindo mal, porque eu fico assistindo BBB até tarde, esse povo só vai dormir 2 da manhã, então eu tô indo dormir muito tarde, porque eu tô assistindo BBB, e eu nem trabalho com isso, é isso que eu fico irritada, porque se eu pelo menos trabalhasse com isso, por exemplo, tô achando muito porque eu tô trabalhando com isso, mas eu nem trabalho com isso, aí eu fico assistindo BBB até muito tarde, eu só trabalharia com isso se alguma das pessoas ali daquela casa se declarasse bissexual. E aí eu poderia fazer um conteúdo sobre isso. Assim como eu fiz do BBB de 2023, se não me engano, quando eu falei de Gabriel Santana. Mas hoje em dia não tem. Apesar que eu lembrei agora que o povo fica chamando Nega Jo de bissexual, bifestinha, né? Fica chamando de bifestinha, eu poderia falar sobre isso. Só que assim, as pessoas chamam ela. Ela nunca se declarou. Mas eu nunca vi ela se declarar. E eu assisto muito o BBB. Muito, muito. E fico vendo todas as coisas, todas as tretas e todos os movimentos e muita indignação. E, infelizmente também, por assistir BBB, eu acabo curtindo algumas coisas que eu vejo nas minhas timelines e aparece muita coisa que isso mesmo, racista, porque as pessoas não sabem simplesmente torcer por outras em reality show sem querer a cabeça dos outros de forma muito intensa, principalmente se forem pessoas negras. Inclusive, vocês sabiam que você pode apontar que um determinado participante foi misógino sem dizer que ele é misógino porque ele é preto? Ou porque ele é um preto fudido porque ele é misógino? Não, gente, pelo amor de Deus. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você pode ofender a pessoa das coisas assim mais esdrúxulas que você quiser. Só que você não pode fazer isso utilizando a raça daquela pessoa para fazer isso. Porque isso é racismo. Não façam isso. Mas acabou que foi muito importante eu começar a ver BBB, porque eu passei a tomar conta da vida dos outros e esquecer um pouquinho da minha. Isso foi mais ou menos o que eu fiz em 2021 também, né? Quando a gente tava em caos pandêmico, eu tava assistindo muito BBB. Não vi o 20, tá? Porque o 20 começou antes de estourar a pandemia. De estourar a pandemia. E o 21 já estava acontecendo ativamente. E eu queria muito tomar conta da vida dos outros pra esquecer um pouco da minha, que tava ficando meio biruleibe. Então eu comecei a assistir aquele BBB pra justamente distrair a minha cabeça. E foi meio que isso que eu comecei a fazer agora. Eu comecei a tomar conta da vida de Ana Paula, de Milena, de Samira, de Juliano, de todo mundo. Vocês perceberam que eu falei o nome de algumas pessoas específicas, né? Enfim, eu comecei a tomar conta da vida dessas pessoas para poder esquecer um pouco a minha, né? Para poder lidar melhor com as coisas que eu tava sentindo, porque eu tava sentindo muita coisa. E, inclusive, nisso, gente, chegou tanto. Eu nunca recebi tanta mensagem de uma vez no meu celular. Mentira, acumulou por longo das semanas mesmo. Eu recebi mensagem no celular e eu fiz uma coisa que eu nunca faço. Eu postei no status do WhatsApp. Sim, eu postei no status do WhatsApp dizendo, gente, eu não respondi vocês, porque eu não tô podendo responder agora. Quando eu puder, eu respondo. E é isso. Porque tava chegando mensagens pra mim e eu não tava respondendo ninguém. Mas eu não tava respondendo ninguém porque eu não tava com cabeça pra responder ninguém. De vez em quando isso acontece, né? Na verdade, comigo nunca tinha acontecido. Tem uma amiga minha que, de vez em quando, ela faz isso. Ela some. Some sem deixar vestígios. E aí eu fico mandando mensagem pra ela. Mas eu sei que ela sumiu e ela não tá muito boa pra isso. Ela quer se resguardar esse momento. E aí eu vou e mando mensagem pra ela, mas sabendo que ela não vai responder. Mas a mensagem que eu recebia era muito oi, eu estou preocupado, por que você não responde? Nem todo mundo entende o nosso momento de se resguardar, e isso é tão triste. Gente, vamos começar a respeitar o momento de se resguardar das outras pessoas? Tipo assim, você pode pedir até pra outra pessoa, falar, oi, tudo bem?
eu acho que você talvez não esteja num momento muito bom pra falar. Se for o caso, me responde só com um emoji pra eu entender isso e eu não te mandar mais mensagem. Eu entendo que as pessoas ficam preocupadas quando as outras desaparecem do nada. Mas eu meio que não desapareci 100%. Eu tava postando vídeos. Eu fiquei sem postar vídeo 2 dias seguidos em relação à sequência de postagens que eu faço, mas eu tava postando vídeo. Então, assim, dava pra saber que eu ainda tava viva. Era só. Era só assistir os vídeos e ver que eu tava de boa. Ou então respondendo até no próprio vídeo, se quisesse. Mas eu ainda falei nas postagens, né, que eu fiz no status do WhatsApp. Eu ainda falei, gente, o único lugar que eu estou mantendo ativo é o meu canal do Telegram, porque é o meu trabalho. E eu estou falando com as pessoas por lá. Apesar de que eu não estava falando nem tanto quanto eu falo normalmente. Mas ainda assim, eu estava falando com as pessoas por lá, porque é o meu trabalho. Estar com a minha comunidade é importante. E por mais que, ainda assim, estar com a minha comunidade é importante e não desamparar a minha comunidade nunca é importante, a minha comunidade falou, Lice, toma seu tempo, fica bem. Sabe? Então tem isso também. Inclusive, amores, um grande abraço, um grande abraço em cada uma de vocês, pessoas olorosas, amadas, lindas do meu coração. São pessoas incríveis. Muito obrigada por respeitarem o meu tempo, muito obrigada por respeitarem o meu processo, o meu silêncio, porque, nossa, lembrei de longe de conta agora. Posso me resguardar ao meu silêncio? Ter direito ao meu silêncio? Ai, não lembro dessa mulher, mas é porque foi muito engraçada essa parte. Enfim. Muito obrigada a vocês por terem respeitado esse momento meu de mais. Né, de estar mais assim, na minha. E aguardar a minha volta. Estou voltando a fazer tudo que eu vou fazer, tá? Só tenho que resolver uma paradinha aqui. Mas aí a gente vai voltar com tudo. Aviso vocês na nossa comunidade do Telegram. Se você que tá aqui me escutando ainda não está na comunidade do Telegram, o link para ela tá disponível na descrição do episódio, é claro. Nossa, hoje eu tô falando malmente, respirando direito também, porque eu não fiz roteiro hoje. Hoje eu fiz assim, vou anotar tópicos e falar com as pessoas. Porque eu meio que faço isso de topificar. Na verdade, nos últimos vídeos eu escrevi roteiros, porque eu fiquei com medo de esquecer alguma coisa que eu tinha de importante pra falar. E com certeza vai ter alguma coisa hoje pra falar que é muito importante e eu não vou lembrar. E eu vou deixar pra lá. E quando eu for editar esse episódio, eu vou ficar, meu Deus, faltou falar tal coisa. Mas aí fica pra eu complementar em um outro episódio. E aí, uma outra coisa que acabou acontecendo nesse processo, né, nesse mês, tal, e caos, e etc, e sobrecarga sensorial, e sobrecarga de interação, e interações sociais, e tudo isso, que teve muita coisa nesse sentido acontecendo, e eu precisava ficar um pouco mais sozinha também, né, eu precisava ficar um pouco mais sozinha, estar um pouco mais sozinha, sentir um pouco mais sozinha, refletir um pouco mais sozinha, apesar de agora estar tomando conta da vida dos outros no BBB, é diferente você tomar conta da vida dos outros que você está assistindo e não estar naquele meio inserido e você conviver diretamente com outras pessoas, mesmo que seja online. Tanto é que foi importante para mim também estar um pouco afastada, não fazendo as lives, porque por mais que eu ame vocês, minha comunidade olorosa, ainda assim é o meu trabalho. É o meu trabalho estar com vocês, interagir com vocês, manter vocês empolgados para estar comigo. Então isso acaba desgastando também bastante. É uma interação social muito forte. E por isso que eu precisava também ficar um pouquinho mais quietinha. Mas eu continuo sendo a mesma, nada mudou. Fiz 31 anos essa semana. Está tudo bem agora, apesar de alguns caos, mas tá tudo bem. E a única coisa que realmente mudou é o meu cabelo. Vocês viram meu cabelo? Eu fiz um vlog, postei no canal, eu transformando meu cabelo. Eu queria fazer esse vlog de uma maneira mais especial, só que infelizmente não deu, porque simplesmente o meu braço doeu pra caramba. Eu compartilhei um pouco lá sobre isso. Inclusive, relembrete pra vocês de valorizem as transistas, porque elas têm trabalho demais e elas são pouco valorizadas. Ainda dizem que o trabalho delas é caro. Não é caro, não. Não é caro mesmo. Eu só não fiz com transista por falta do famigerado aqué. E aí, eu trancei meu cabelo, fiz várias trancinhas no meu cabelo. Se você tá assistindo esse vídeo, se você tá assistindo esse episódio,
né? No YouTube você está vendo meu cabelo bem trançadinho. E se você não está assistindo esse episódio pelo YouTube, tá ouvindo nas plataformas de áudio, convido vocês a depois ir no meu canal do YouTube e ver esse episódio, né, pelo YouTube, ou até ver o vlog mesmo que eu fiz. O vlog chama... Como é que chama o vlog, meu Deus? Eu concordo essa mudança. Um novo ciclo, uma nova jornada, um negócio assim. Por que o nome jornada? Porque eu fiz essas tranças no meu cabelo para iniciar uma jornada de locks. Esse é o início do meu cultivo de locks, que vocês conhecem também como dreadlocks. Mas aí a gente parou, né, um pouco de chamar de dreadlocks por conta da carga que tem o dread. Então a gente chama de locks. Tanto é que quem faz locks, né, no caso quem inicia jornadas no cabelo das pessoas é a loctician, não é isso? E aí eu comecei essa jornada de locks com tranças. Fiz algumas de espessuras diferentes, algumas mais grossas, algumas mais finas. Não quis começar a fazer essa jornada de locks. Nossa, começou a quaresma e tá cheio de cigarro fazendo barulho. E eu fico irritada com barulho de cigarro. Odeio barulho de cigarro. Enfim, eu comecei essa jornada de locks com tranças porque meu cabelo, gente, ele... Assim como todo crespo, tem vida própria. E além disso, eu precisava de alguma coisa que o cabelo inteiro ficasse seguro, que o cabelo inteiro sustentasse uma jornada. Então, assim, eu poderia até começar essa jornada de locks fazendo dedo liso. Só que se eu fizer dedo liso, só que se eu fizesse dedo liso, não sei mais falar, gente, desculpa. Se eu fizesse dedo liso, eu teria que passar muito produto no meu cabelo para ele formar os cachos, porque senão ele não forma os cachos do dedo liso. Além de que, o dedo liso, para ser formado no meu cabelo, ele precisa ser de determinado calibre. Isso foi uma coisa que eu comentei lá no vlog. Se eu fizer o dedo liso menos fino do que eu faço geralmente, o cabelo não aguenta e desfaz. E aí vai destruir todos os meus planos, né? Então eu fiz, ok, dedo liso não dá, além de que meu cabelo ficar mais curto. Dedo liso não dá, vou fazer com twist, que é o que eu geralmente vejo as pessoas fazerem. E aí tentei fazer twist no meu cabelo. Fiz twist com o cabelo com creme, com o cabelo sem creme. Não deu certo também. Algumas partes do cabelo ficaram ok, ficaram muito massa fazer. Outras partes ficaram horríveis. No caso, horrível porque o cabelo não segurou o twist. E aí eu pensei, ferrou. O que é que eu posso fazer? Vou ter que fazer trança. Eu lembro que a primeira vez que eu vi uma pessoa, eu tava pesquisando sobre isso há muito tempo, porque na verdade eu tava mandando pra uma pessoa que eu namorei que pensava em fazer locks, né? E aí eu mandei pra ela o vídeo, eu pesquisei e vi esse vídeo e mandei pra ela esse vídeo, que foi uma moça que fez tranças no cabelo. E ela tava ensinando a fazer como iniciar a jornada de locks. E aí ela fez tranças no cabelo e falou, gente, esses meus locks, eles eram tranças. Eu comecei com tranças e eles formaram os locks. É só não desfazer as tranças. E eu fiz, nem sabia. Assim como os microlocks, eles são feitos também de tranças. A pessoa trança o cabelo bem fininho e aí faz os microlocks, né? Assim, começa o início do cultivo dos microlocks assim. E eu pensei que eu ia fazer isso mesmo, só que eu não ia fazer microlocks, porque, nossa, já doeu meu braço pra caramba. E já demorei 2 dias praticamente fazendo. As tranças do jeito que estão, imagina se eu fosse fazer microlocks. Sem condição, gente. Sem condição. E eu já queria fazer esses locks no meu cabelo já tem 3 anos. Sério, tem 3 anos. Mas eu tava muito insegura com tudo isso, como é que eu ia fazer, se eu ia fazer mesmo, como é que eu ia fazer, como é que ia lidar, principalmente porque eu penso muito sobre como outras pessoas vão reagir, e sim, eu sei que não é pra eu fazer as coisas pensando em outras pessoas, só que quando a gente lida com racismo o tempo todo, esse é um dos pontos que o racismo também vem. E eu não queria ter que lidar com mais racismo, gente. Não sei se vocês sabem, assim, mas é muito ruim sofrer racismo. E ter que sofrer de novo, em diversas proporções, assim, é muito ruim. Mas aí eu fiz, não, eu vou fazer. Eu quero agora, um momento, estou pronta. Vou fazer os meus locks. Vou iniciar o cultivo. E iniciei o cultivo. Precisa começar o meu aniversário.
Eu já queria iniciar o cultivo de locks há muito tempo, assim. Como eu falei, tem 3 anos que eu quero fazer, mas eu nunca tinha, de fato, amadurecido a ideia dentro de mim. Só que aí, quando chegou em fevereiro, eu quero fazer meus locks agora. Mas aí também entrou naquelas de eu quero fazer perto do meu aniversário. Eu acho melhor, acho mais legal. Até pra eu ver como é que meu cabelo vai ficar e tal. Só que aí eu queria fazer antes, porque como eu estava passando por todo esse processo que aconteceu em fevereiro, a minha vontade de fazer uma coisa que eu já queria fazer, eu já tinha planejado fazer pro meu aniversário, se intensificou. Porque não sei se vocês são assim, mas quando eu tô passando por alguma situação na minha vida, o que eu mais quero fazer sempre é mexer no meu cabelo. Tanto que durante a pandemia eu fiz várias trancinhas. Eu falei isso lá no vlog, né? E a cigarra estão fazendo barulho. Eu fiz muitas trancinhas no meu aniversário. Não, meu aniversário não, na pandemia. Durante a pandemia, né? 2020, 2021, 2022, eu fiz muitas trancinhas no cabelo. Porque eu queria muito ver como ficava meu cabelo trançado, além de que distraía a minha cabeça ficar fazendo tranças, sabe? Então, isso foi uma coisa muito importante e agora iniciei essa jornada que, sinceramente, eu não sei se eu vou seguir ela em frente. Eu não sei se eu vou mudar de ideia no meio do caminho e desfazer tudo. Eu não sei de nada. Porque eu comecei a perceber que eu não posso simplesmente desejar fazer certas coisas e botá-las como algo imutável. Tudo pode acontecer. Eu ouvi um barulhinho, achei que tava rolando briga no BBB, porque sim, minha TV nesse momento tá ligada na Globoplay. Eu tô nesse nível, galera. Eu estou nesse nível. E aí, eu acho que sim, gente, que tudo na vida pode ser transformado, né? E eu digo isso principalmente enquanto pessoa que planejou muitas coisas que não deram certo. Planejou coisas, fez planos, tentou seguir coisas assim que simplesmente não fluíram. Passou uma moto. E que precisou se reinventar e recomeçar e tentar de novo de outras maneiras. Então, amores, eu acho que assim, nesse momento eu queria iniciar essa jornada. E eu iniciei essa jornada. Ela vai durar para sempre? Talvez sim, talvez não. Mas nesse momento eu precisava muito fazer isso, porque eu estava muito triste e insatisfeita com meu cabelo. Por mais que eu amasse meu cabelo e visse que ele é lindo, e visse que ele é especial, e visse que ele tem o jeitinho próprio dele de ser, é como se ele não se encaixasse mais em quem eu sou, sabe? Como se não fizesse mais sentido para mim ele estar do jeito que ele estava. Eu tava triste e frustrada. E aí, eu acabei de lembrar que eu não mandei mensagem pra minha amiga falando como é a touca que eu preciso pra secar o cabelo agora que eu tenho um início de jornada de locks. Do nada falando isso, gente, desculpa, mas é porque eu lembrei agora. Porque tem isso, assim, eu tava muito preocupada também de como eu iria fazer essa jornada, sendo que eu fiz, mas tudo tem coisa pra fazer. Na verdade, eu fiquei meio estressada, eu não queria mais cuidar do meu cabelo mesmo. Mas aí também eu não sabia se eu poderia raspar a cabeça, e minha cabeça é bonita pra ser raspada. E aí eu fiz, não, é melhor ir por outro caminho, porque senão não vai dar muito certo. E eu sou muito apegada a cabelo também, pra pensar em raspar a cabeça. E depois, assim, gente, se eu raspo a cabeça e minha cabeça é feia, imagina só como vai ser pra mim. Eu vou ficar muito triste. Então eu prefiro fazer uma outra coisa. E não é que eu fiz só esse início de jornada de locks porque eu tava com medo de raspar a cabeça. Não! Tanto é que eu tava também com receio de iniciar a jornada de locks. Eu tava com receio de iniciar a jornada de locks. Eu estava com receio de iniciar a jornada de locks. A questão é, eu quis fazer muita coisa e pensei em fazer muita coisa. Só que eu tenho que fazer o que eu preciso e quero fazer no momento. E aí, quando eu tava fazendo pesquisa, né, de coisa e tal, eu vi que existem algumas coisas específicas para locks que tem que ser feitas. Então, a cada período de tempo, a cada 3, 4 meses, depende do crescimento do cabelo, eu tenho que fazer manutenção dos locks, né? Claramente que, assim, isso vai de cada um faz o que quer, pode fazer, pode não fazer, pode deixar livre, enfim. Inclusive, tem que ter cuidado também em relação à quantidade de manutenção de locks que tem que ser feita.
Aí eu tava vendo também que de vez em quando, não lembro o período, eu tenho que olhar o vídeo de Nathalie Neri sobre isso. Meu Deus, a gata quero se me pegar agora aqui. De tempos em tempos, a gente tem que fazer um detox desses locks, já que, como ele é um cabelo que está emaranhado dentro de cada lock, isso faz com que alguns resíduos fiquem dentro do lock. Então a gente precisa fazer um detox dos locks. E aí eu já fico assim, eu tô cansada, não quero fazer nada. Não quero fazer detox. Mas tudo isso eu só iria não fazer se eu raspasse o cabelo. Mas assim, eu tenho uma cara muito larga pra raspar o cabelo, gente. Eu sei que a minha cabeça. Na verdade, eu não sei disso, né? Eu não sei se a minha cabeça é feia pra não ter cabelo. Mas quando eu penso no formato do meu rosto, eu sei que vai ficar horrível meu cabelo curto. Porque eu não tenho cabeça. Não sei se vocês ouviram, mas a Helena derrubou um negócio aqui. Eu sei que eu não tenho rosto pra ter um cabelo curto. E sou eu que tô falando, não é outra pessoa, não, tá? Quando eu penso no formato que é meu rosto, me incomoda pensar no meu cabelo pequeno, porque vai destacar mais o meu rosto. E eu me acho muito bonita. Só que eu me acho muito bonita com cabelo ao redor pra moldar o resto do meu rosto. Iniciei agora essa jornada de locks. Vou ir fazendo e cultivando e vendo quanto vai dar, até onde vai dar, como é que vai ser, se vai ser assim, se não vai ser, se eu vou mudar alguma coisa, se eu não vou mudar. Enfim, eu não quero definir nada porque, sinceramente, eu não sei. Eu já defini muita coisa na minha vida que não deu certo, pra simplesmente agora só designar, vou fazer isso e vai ser assim, e as coisas deram errado de novo, sabe? Então eu prefiro só deixar rolar mesmo e fluir. Assim como eu passei alguns anos de cabelo azul e foi a melhor coisa do mundo, eu achei que talvez durasse pra sempre meu cabelo azul. Eu não sei se vai durar, porque eu fiz os locks agora, esse início, né? As minhas pontas estão azuis ainda, mas eu não sei até quando vai ficar azul. Eu não sei se eu vou descolorir ele enquanto lock e aí pintar de azul, ou se eu vou deixar ele ser exatamente da cor que ele é. Enfim, não sei. Se vocês quiserem acompanhar comigo como vai ser todo esse processo de cuidar, de cultivar esses locks, não se esqueça de se inscrever no meu canal do YouTube, porque eu vou mostrar mais por lá como vai ser todo esse processo, tá bom? Mas enfim, gente, é isso. Como é que foi o fevereiro de vocês? Foi tudo bem? Conta pra mim nos comentários. Eu vi que muitas pessoas reclamaram de fevereiro, falaram que foi um período bem difícil pra cada uma. Então eu quero saber de vocês, pessoas queridas, lindas e olorosas que me assistem, que me escutam, como foi fevereiro pra vocês? Foi tudo certo por aí? Eu desejo que tenha sido e se não foi, desejo que março seja melhor pra vocês e pra mim, porque o bicho pegou. E eu tô voltando, gente. Vou voltar a fazer nossos vídeos lindos de sempre, as nossas lives também. Preciso só ajeitar algumas coisinhas por aqui. E a gente vai voltar com nossas lives de foco e produtividade. Vai dar tudo certo, vai ser lindo, vai ser bom, vai ser especial. Muito obrigada por ter. Mais moto, eu não aguento mais moto. Muito obrigada por ter me recebido na sua casa e até a próxima.